No passado, as pessoas adoravam o Deus da colheita, o Deus da chuva, o Deus da abundância, o Deus da guerra, o Deus do casamento. Mas tinha tudo isso. O nosso Deus, é o único Deus, é o nosso Pai. E nós, em qualquer situação, é a Ele que nós buscamos. Não tem variação, não tem sombra de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E é um Deus, amém, que o que muda na nossa caminhada na terra? É a gente conhecer a Deus e andar perto dEle. E essa relação com Deus, esse coração de amar a Deus acima de todas as coisas, funciona em qualquer cenário. Em qualquer cenário que você tiver, a solução é a mesma. Ama a Deus, ouve a voz dEle, amém, segue a voz do Espírito e toma as decisões. E um dos textos importantes que a gente ouve, e parece redundante, mas é um texto que todos conhecem, mas a palavra diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vida. Tipo assim, essa palavra, não andeis ansiosos pela vida, é impossível no momento que todos estão vivendo. Não, é exatamente. E a palavra de Deus vai ser a mesma. E o Espírito Santo de Deus é aquele cavalheiro, aquele líder, aquela pessoa que é o Deus conosco que vai colocar a palavra dele no devido tempo e encaixar para a nossa necessidade, dizer assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E eu queria dizer para os irmãos, esse texto funciona no meio de uma das piores crises mundiais que nós estamos vivendo, e funciona em períodos de bonança. Funciona, esse texto funciona. É o mesmo Deus que te ama e vai suprir a tua vida. Não há limite para Deus operar. E aí ele diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros. E aí você começa a ver essa expressão: quanto mais vós, quanto mais a vós outros, o vosso Pai Celeste. E aí ele chama a atenção dessa realidade: homens de pequena fé. Então você vai começar a ver que todos os assuntos da Bíblia, quando a ansiedade bate no nosso coração, quando a preocupação entra, é porque de alguma maneira a nossa fé está enfraquecida. E quando a ansiedade bate no coração e a preocupação toma conta, o lugar de ir é o lugar de renovar a nossa fé, é na presença do Senhor, onde Ele vai. Amém. A ansiedade tem que ir para fora e fé tem que ser renovada. Então, nós sabemos, mas é essa prática da presença de Deus que nós precisamos discernir. Nós precisamos ter a consciência de que o nível de ansiedade está aumentando, eu preciso gastar um tempo mais com Deus, eu preciso ouvir. É assim que se faz. Eu sei que as pessoas fazem assim: a dor de cabeça apareceu, amém, chama a Tilenol. Eu já sei, vou tomar um Tilenol, vou fazer assim. Porque você tem a consciência desenvolvida e praticada. Quando você sente a ansiedade e o peso no teu coração, você já sabe. Nós estamos precisando de um renovo, nós estamos precisando da presença de Deus, nós estamos precisando, amém, de comer desse alimento. E aí você senta 2 minutos e fala assim: Deus, fala comigo nessa hora, renova meu coração. Eu preciso, amém, os níveis de ansiedade estão aumentando. Ministra o meu coração. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai repartir bênção, uma direção e um renovo. E, portanto, não vos inquieteis, dizendo quanto ao que comeremos, beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, e aí ele fala, esse tema que nós estamos tocando, ele está falando dos gentios e dos filhos. Nós somos filhos. Os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, esse assunto de nós sermos filhos, no último encontro que nós tivemos, nós estávamos falando
dessa importância de que, dessa revelação, a nossa fé está voltada nessa realidade do Deus que é a fonte da nossa vida. Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso único sustento, Ele é a única fonte nossa. Ele é bom e fiel e Ele é nosso Pai. E a única atitude nesse momento e nos momentos de crise que se vive é o que o filho pródigo fez. Caiu em si e disse: o que eu estou fazendo nessa situação de ansiedade, nessa situação de preocupação? Eu vou me levantar e vou me colocar de novo na presença do Pai. Ele está sempre de braços abertos para nos renovar e para atender. Talvez, no caso do filho pródigo, seja uma posição extrema, mas para nós podemos fazer isso durante o dia por uma preocupação pequena. Volta. Amém? Volta para esse lugar de comunhão na presença do Senhor. E ali sempre vai ter renovo, sempre vai ter provisão e sempre vai ter a direção que vem de Deus. Um dos detalhes que eu queria destacar é Jesus dizendo: observa as aves. Aí depois ele diz assim: considera as plantas. É interessante como Jesus, e o texto todo está lidando com a nossa fé, e ele está dizendo, é como se nós precisássemos de referência. Ele está dizendo: dá uma olhada, para um pouquinho esse roldão, essa preocupação, e olha para as aves do céu. Pensa um pouquinho. Às vezes a nossa vida está tão agitada, com tanta coisa, tanta pressão, que nós não temos tempo. E é importante nós acharmos o ritmo da graça de Deus, onde você para um pouco. E Jesus estava dizendo exatamente isso. Se você está ansioso, olha só o que Jesus disse. Você está ansioso, você não devia estar ansioso. Para e observa os animais. É como se você precisa parar um pouco e ajustar o teu olhar e ver a mão de Deus funcionando. Ver a referência de Deus e ver como Deus opera. E são realidades. Eu creio que a ansiedade normalmente vem e ela está associada com agitação, quando a gente começa a ficar impaciente e começa a querer fazer mais coisa do que é necessário e a gente perde a cadência da nossa vida. Um dos textos que Jesus nos ensina, ele diz assim: vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso. Existe um ritmo da graça, onde você, às vezes, tem que dar uma ajustada. E é o que Jesus está falando: para um pouco e observa como eu tenho cuidado das aves. Ele está dizendo isso: eu tenho cuidado das aves, eu tenho cuidado das plantas. Vocês, é lógico que eu vou cuidar de vocês. Porque quando a gente perde essa referência, a nossa cabeça começa a pensar um monte de coisa e a gente acha que a gente está fora. E o inimigo tem um objetivo: é fazer você fracassar em todos os planos, tudo que você está envolvido. Ele quer fazer você fracassar. E Deus quer fazer você ser bem-sucedido. Então é importante nessa hora seguir esses conselhos. Para um pouquinho e observa. Sai um pouquinho dessa situação que você está incomodada. Para uns minutinhos. Para um pouquinho. Amém? Não tem nada urgente. Meu. Amém? Mas o fulano de tal vai assim, eu tenho uma conta para... Nada é urgente. Que não possa esperar 10 minutos, parar um pouco, olhar para Deus e dizer: Senhor, tem alguma coisa que eu não estou vendo. Aí você olha um pouco, toma de novo a perspectiva e se move com Ele. E uma das coisas que para mim é tremendo é a maneira como Deus faz. Tem esses pequenos detalhes. Ele fala das aves, né, e fala do lírio. Se Deus usa esse tipo de expressão, esse tipo de detalhe para lembrar da grandeza de Deus, presta atenção nas pequenas coisas que Deus faz. Para mim, os grandes milagres de Deus, as grandes intervenções são uma bênção, mas tem algumas coisas que tocam a minha vida também. É quando Deus faz algo pequeno, por exemplo, algo que eu uma vez pensei, e só eu sabia que eu pensei, e Deus respondeu exatamente aquilo que eu pensei. Isso para mim mostra que Deus sabe exatamente onde eu moro e o meu número, Ele sabe exatamente o que eu penso. Essas coisas, eles dizem para mim que Deus está no controle de tudo. E a nossa fé é renovada quando isso acontece. Eu lembro, uma vez, eu estava numa conferência e estava meio chuvoso, e estava enorme, um monte de gente, e tinha aqueles carrinhos de golfe
que o pessoal levava os mais velhos, aqueles que não podiam andar. E aí eu estava ali assim, e no meu interior eu falei assim, bem que podia, nessa hora eu até, isso foi lá no fundo do meu espírito, né? Eu até usaria um carrinho desse, né? Não pedi para Deus. E aí, atrás de mim, buzina um bebê, quer uma carona. E estava ali o carrinho, e eu sentei. E quando eu sentei, eu digo assim, para vocês não é nada, porque não é uma coisa que envolve todo mundo, mas ali eu sabia que Deus sabe, lá no íntimo, o que a gente pensa e o que a gente deseja, e volta e meia, são essas pequenas coisas que mostram para nós, Deus sabe exatamente o que eu penso e onde eu estou. Então, se Ele faz essas pequenas coisas, e muitas vezes essas pequenas coisas para mim são mais importantes, porque ninguém está sabendo. Às vezes nós estamos orando, por exemplo, por um contrato que a gente quer, e aí está a família toda e toda a torcida do Flamengo orando por aquilo. É um negócio que todo mundo sabe. E aí, glória a Deus, Deus nos deu a vitória, nós conquistamos. Mas tem coisas que só você sabe, tá lá, é lá no profundo. E Deus leu o teu pensamento e fez exatamente aquilo que você sabe. E você sabe, só pode ter a mão de Deus nisso. Então, presta atenção nesses detalhes. Deus sabe das coisas. Então, às vezes, nós precisamos parar um pouco e ouvir a voz de Deus e dizer, Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor. Eu confio em Ti nessa hora. Eu confio no teu cuidado, na tua direção. E falando então nesse texto, e o texto fala sobre os gentios e sobre e Jesus dizendo, vocês têm um Pai. E que bênção é poder saber que o nosso Deus cuida de nós. Amém? Mais do que... quanto mais, ele usa essa expressão, quanto mais, se Ele cuida nesses detalhes, Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar da nossa vida, Ele vai cuidar das nossas famílias, amém? O Senhor vai cuidar de nós. Então, meus irmãos, eu queria ler agora, nesse sentido, eu queria falar mais uns 2 textos para a gente ler sobre essa realidade. E aí eu queria juntar essas 3 coisas nessa tarde. A nossa caminhada de fé com a nossa caminhada no Espírito, que no fundo, essa é a maneira como os filhos de Deus funcionam na terra. E Romanos 14, ou Romanos 8, então a gente pode abrir Romanos 8. Lembra a própria expressão que Jesus usou? Ele diz assim, não os deixarei órfãos. O que é um órfão? Vocês não são, vocês têm um pai, né? E aí ele menciona a palavra órfão com a descida e com a vinda do Espírito Santo. Então, graças a Deus, nós não estamos soltos e atirados nesse momento, Deus está conosco. Mas eu queria ler esse texto a partir do versículo 14. Só um instante. A partir do versículo 14, que diz assim, Romanos 8, 14. Não há mensagens novas. Romanos 8, 14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, uma das características dos filhos de Deus, lembra que nós falamos, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós somos filhos de Deus, mas nós estamos nos tornando filhos de Deus. Nós estamos aprendendo a operar como filhos de Deus. E quem é que vai nos ensinar todas as coisas e quem vai nos ajudar a funcionar como filhos de Deus, onde vai revelar a palavra de Deus e vai instruir o nosso coração, senão a pessoa do Espírito Santo de Deus. E aí está dizendo assim, aqueles que são guiados pelo Espírito. E, meus irmãos, ser guiado pelo Espírito é a mesma coisa que andar pela fé. É a mesma coisa que ouvir a voz de Deus. São temas que a gente separa para estudo, mas é a mesma coisa. Quem anda pela fé é aquela pessoa que ouve a voz de Deus, crê e obedece.
Quem ouve a voz de Deus porque o Espírito lhe concede que você ouça a voz de Deus. Ele é o que traduz. Então, andar no Espírito e nos conduzir pelo Espírito sobre a voz de Deus, sobre a instrução de Deus, esse é a realidade de como os filhos são. E é nessa condição que nós vamos experimentar o cuidado do nosso Deus, né? Como nosso Pai. Ele diz assim, porque nós não recebemos o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Graças a Deus, meu irmão. Uma das realidades que o Espírito Santo, Deus foi derramado no nosso coração é para que nós não tenhamos medo nessa hora. O Espírito Santo, Deus está sobre nós. Você não precisa temer. O Espírito Santo é um sinal que Ele está dentro de nós. Ele está nos guiando, Ele foi dado como presente, é a garantia, é o selo de que Ele vai nos conduzir, Ele vai nos guiar. Graças a Deus, amém, pela obra da cruz e que nos permite ter essa realidade do Espírito nos guiando. E aí nós recebemos o Espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. E aí o versículo 16 diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí, meus irmãos, a palavra co-herdeiro significa nós somos herdeiros juntos, né? Ou seja, nós somos, amém, Deus nos trata, e esse é o potencial que nós temos, de desenvolver essa vida, de amar a Deus, de ouvir a voz de Deus, de andar no Espírito, de nos rendermos à voz dEle. Esse é o que Deus... É isso que significa, os filhos estão se tornando homens e mulheres que vão manifestar na terra a glória de Deus. Amém? E vão andar na mesma realidade que Cristo viveu. Então, eu queria simplesmente nessa tarde desafiar os irmãos, desafiar de novo os irmãos, essa realidade de nós diariamente andarmos no Espírito e ouvirmos a voz de Deus e andarmos pela fé é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Todos os dias. E o texto que eu queria ir concluindo é o texto de Números 9. Então, é mais um texto, eu creio que com esse eu concluo, Números 9. E aí nós voltamos à história do povo de Israel que saiu do Egito. Saiu do Egito e estava caminhando pelo deserto. E no versículo 16, então, Números 9, versículo 16, aí fala de uma das figuras de como ser guiado pelo Espírito. Nós estamos falando da nuvem. Nós estamos falando da coluna de fogo durante a noite e de uma nuvem durante o dia. Olha só, olha a riqueza dessa descrição. Versículo 16 diz assim, assim era de contínuo. Todos os dias, meus irmãos. Tinha uma nuvem, cobria o tabernáculo e de noite havia uma coluna de fogo. Todos os dias. Esse é o senso que Deus quer desenvolver em nós. Amém? Eu não sei se tem uma coluna de fogo em cima da casa onde eu estou. Mas mais do que isso, tem a figura do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar e a presença de Deus está nessa casa. Eu preciso, meus irmãos, como nunca nós precisamos abrir o nosso entendimento e a nossa percepção para essa realidade que os nossos olhos naturais talvez não enxerguem. Mas essa é uma realidade, existe a presença de Deus, está nesse lugar. E o Espírito Santo de Deus está na minha casa. E eu tenho essa mesma dimensão de operar nesse momento que o povo de Israel teve. Aí o versículo 17, quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, então imagina a cena, a nuvem estava sobre o tabernáculo, ninguém fazia nada, a nuvem por si só se movia, ok? Os filhos se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Então pensa bem, olha a dinâmica da vida dessas pessoas que estavam no Egito, com a sua rotina, trabalha todo dia, chega em casa, a esposa faz a sopinha, come um pão,
né? Aí acorda de manhã cedo, vai para trabalhar, volta, vem. Aí Deus rompe com tudo isso e diz assim: agora a nuvem vai guiar vocês por esse deserto. Durante o dia, uma nuvem, e durante a noite, o fogo. E, meus irmãos, a necessidade que eles tinham de se mover. E aí ele diz assim, ó, a nuvem movia, eles tinham que levantar acampamento e ir junto. Eu creio, se você lê a maneira como está escrito, não existia assim, ó, um alerta. Amanhã, às 3 da tarde, a nuvem vai se mover. Começa a preparar tuas, né? Recolhe, não põe, não vai no shopping, não começa uma partida de videogame, não vai trabalhar, porque amanhã você vai sair. Tem que estar tudo pronto. Não. A nuvem começou a se mover. O que isso criava? Eles tinham um senso de mobilidade, eles tinham que estar prontos. E, meus irmãos, não é diferente a nossa caminhada no Espírito, nós precisamos estar prontos, sensíveis à voz de Deus, para mover com Ele e parar e andar com Ele. Tá, mas quem decide? Ele decide. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, Ele decide a hora de andar e a hora de parar. E olha só, versículo 18, segundo o mandato do Senhor, os filhos de Deus partiam. E olha só como existe a coluna andando e movendo junto com a voz de Deus, porque aqui diz a coluna movia e segundo a ordem de Deus eles iam. Então, é a voz de Deus junto com a obra do Espírito conduzindo a nossa vida. Segundo o mandato do Senhor, os filhos partiam, segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava no tabernáculo, permaneciam acampados. Então, todos os dias eles acordavam, eles tinham que estar checando 24 horas a nuvem. Imagina! 24 horas, eles tinham que montar a vida deles. Eles não podiam se distanciar muito do acampamento, não podiam fazer nada, porque a nuvem podia partir, eles tinham que ir junto. Deus criou um senso na vida desses homens e dessas mulheres de uma certa dependência e da importância de um temor de Deus, dizer, cada manhã a nuvem pode estar movendo, eu tenho que ir com ela, eu não posso ficar sem Deus nessa hora. E, meus irmãos, a igreja não pode ficar sem Deus, a nossa família não pode ficar sem essa sensação. Deus se move e eu movo com Ele. Mas eu não estou acostumado. Mas isso aqui eu nunca fiz. Eu me movo com Ele. A nuvem andou, eu ando com Ele. A nuvem parou, eu paro junto. Quantos dias ela vai parar? Eu não sei. Ela está parada, eu paro. Ela andou, eu ando. Essa é a vida do Espírito que Deus tem para nós. Amém? E isso é todos os dias. Então não tinha um dia certo que a nuvem andava, não tinha um horário certo que a nuvem voltava. A nuvem, durante o dia, é quase que uma proteção com calor, de noite aquecia o acampamento. Era uma bênção. Amém? E isso nós temos hoje, na figura de nós andarmos com Deus, guiados pelo Espírito. Versículo 19, quando a nuvem se detinha muitos dias, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor, percebe a voz do Senhor, e não partiam. Quantos dias nós vamos ficar aqui? Os filhos perguntavam. Quantos dias o Senhor quiser. Quantos dias eu vou ficar nesse emprego? Quantos dias o Senhor quiser? Quantos dias eu vou fazer? Quantos o Senhor quiser? Tá, e é hora de fazer quando o Senhor quiser, porque o Senhor é bom, Ele está me guiando para algo bom, Ele sempre tem algo bom a fazer. Então, parte do que Deus está fazendo nessa hora na igreja é se desarraigar desse mundo. Nós estamos arraigados com coisas que, de uma certa forma, a Bíblia diz, eu vou sacudir todas as coisas. E aquelas estruturas, aquelas coisas que Deus quer, amém, o tempo passou ou está segurando você de avançar, amém. É melhor deixar ir. Amém? Versículo 20. Olha só o nível de descrição. Isso está na Bíblia. Às vezes, eu acho até interessante os termos. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias. Olha o nível de detalhe que ele usava e a linguagem. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde tarde até de manhã, ou seja, parava, você estava numa jornada, parava de tardezinha, de manhã cedo é hora de ir embora.
Não deu nem para abrir as mochilas, as malas. Está na hora de ir adiante. Amém? Que bênção. Olha só. Pela manhã, nuvem se erguia e punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite. E olha os detalhes, está dizendo, não importa. Se a nuvem se mover de noite, nós partimos de noite. Se a nuvem se mover de dia, se Deus acordar você às 5 da manhã para orar, você acorda às 5 da manhã e ora. Nós não temos mais esse negócio assim, eu não gosto disso, eu tenho isso. Não, nós estamos aqui para seguir a nuvem. Porque Deus sempre vai nos levar para a terra prometida, para coisas boas que Ele tem para nós. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso mestre, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos defende, Ele é aquele que nos conduz. E aí, segue então, se a nuvem se detinha, olha só, eu não sei por que 2 dias, mas Ele escolheu, se a nuvem se detinha por 2 dias, então 2 dias será. Se detinha por 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se, partiam. Segundo o mandato do Senhor se acampavam, e segundo o mandato do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Eu quis usar esse texto para dizer, esse é um nível, meus irmãos, é um texto bem descritivo, Deus escolheu botar esse detalhe. Olha só, é meio-dia, é 1 dia, é 2 dias, é 1 mês, é mais meses, o que for. Qual é o ponto? O ponto é o seguinte, Senhor, amém, eu creio na Tua direção. Eu creio e eu estou disposto a andar contigo nessa hora. Por onde quer que Tu fores, irei. O Teu Deus será o meu Deus. Amém. Onde estiver acampares, eu acamparei. Onde pousares, eu pousarei. Existe um senso de disposição nossa, de permitir Deus nos conduzir nessa hora. E às vezes, meus irmãos, não é uma questão de mover geograficamente. É mover, muitas vezes, pensamentos têm que sair, onde você pode tratar certa situação com outros olhos. Amém? São coisas. Você está disposto, o Espírito Santo de Deus diz, você precisa lidar com a situação, lida com a situação. Ou seja, Ele é o Senhor. E a nuvem se move, nós movemos com ela. Amém? Então é uma bênção. E a nuvem hoje, ela está dentro de nós. Amém? O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Ele vai nos guiar toda a verdade. E às vezes o que vai acontecer, trazendo um pouco para a nossa realidade, um pouco de como eu vi, nos primeiros 3 meses dessa situação que a gente criou, é como se é como se a nuvem ficou parada. E aí nós vamos ver, cada um vai ter a sua maneira de operar. A nuvem fica parada e você sente assim, você não tem, parece que no teu espírito nada te libera a avançar e a fazer nada. E aí você fica parado. E aí, de repente, você acorda uma manhã, você parece que todos os planetas se alinharam e você sente a direção de Deus, está na hora de mover. E você é algo no teu espírito. Mas uma das coisas que eu queria lembrar aos irmãos, esse senso de saber quando anda e quando para, a gente desenvolve todos os dias nas pequenas coisas. Quando Samuel estava começando a aprender a servir a Deus, ele foi dedicado no templo. A Bíblia diz assim, Samuel ainda não conhecia o Senhor e não havia se manifestado a palavra do Senhor a ele. E uma das coisas que eu creio que Deus quer nos ajudar nesse momento, chamar a nossa atenção nessa hora, é que nós vamos precisar praticar um pouco mais esse senso de ouvir a voz de Deus, ser móvel e discernir o movimento do Espírito na nossa vida. E como eu, na prática, creio que nós podemos desenvolver isso, nós precisamos conversar mais com Deus, ok? De maneira prática. Nesses 3 meses iniciais da pandemia, onde você sente assim, você não vai a lugar nenhum, o que você faz? Você conversa com Deus, checa com Ele. Deus,
eu estou parado, parece que eu estou que nem como é que se diz? Um beck, aqueles beck antigos que ficam plantados na zaga e ninguém tira, ele não sobe, ele fica ali parado. Eu me sinto, não. E aí Deus vai dizer assim, é certo, é isso mesmo que eu estou ouvindo, Deus, é hora de ficar quieto, você conversa com Ele. Isso é uma das coisas que nós precisamos aprender a desenvolver, porque quando Deus der movimentos maiores, nós já precisamos ter essa conversa com Deus diária. O que acontece muitas vezes é que nós queremos ouvir a voz de Deus quando a gente acha que a gente precisa ouvir a voz de Deus. Então, naqueles grandes eventos, Deus, fala comigo. Meus irmãos, nós precisamos praticar isso diariamente. Eu queria desafiar os irmãos nessas histórias, nesses textos que a gente leu, de alguma maneira, colocar isso como uma prioridade número 1 na tua vida. Dizer assim, eu quero conhecer um pouco mais e caminhar com Deus, conversar um pouco mais com Deus e ouvir a voz dele, checar mais com ele. Senhor, é hora de avançar. Eu não sinto que eu não sei o que fazer nessa hora. Conversa com Deus. Expressa para Deus aquilo que você está sentindo. Deus, eu não sei o que fazer. A sensação, e aí você testa. A sensação que eu tenho é que nesse momento não é para fazer nada por causa disso, disso, disso. E é como se Deus dizia assim, é isso mesmo. E você vai checando com Ele, conversando com Deus, os movimentos que Ele quer liberar na tua vida. Então, que Deus nos ajude. Amém? Faz pergunta para Deus. Deus, está certo eu ficar aqui nessa situação? Amém? Eu deveria me mover? Eu creio que esse é algo que nós precisamos aprender, porque isso é fundamental nessa hora. Ouvir a voz de Deus, fé vem por ouvir a voz de Deus, então o Espírito Santo de Deus vai falar coisas para você e nós vamos precisar operar e nos mover e fazer essa mobilidade, eu creio que vai ser bem importante para nós. Então processa as coisas diante dele. Quando Deus falar alguma coisa, eu digo para você assim, Deus, muito obrigado, porque volta e meia eu falo para Deus assim, Deus, e se eu não tivesse ouvido a tua voz, eu ia estar frito agora, porque tu me livrou dessa situação. Então, conversa com Deus mais. Amém. Essa é a nossa vida de oração. A vida de oração, ela é súplica, intercessão, mas ela tem essa intimidade com Deus, onde Ele vai, é como se a nuvem fosse se movendo e você vai pegando, como diz as Escrituras, o povo conhecia os eventos e os atos de Deus, mas Moisés conhecia a lógica de Deus. É como se ele estava ali conversando com Deus, trocando ideia. É como se Deus fosse fazer um movimento, ele dizia assim, ele já dava uma alertada, Josué, já vai arrumando as coisas aí, porque a nuvem vai levantar. Amém? Eu creio que nós podemos ter um nível de intimidade com Deus, onde Deus começa a antecipar as coisas, você vai se movendo com Ele. Então, que os irmãos sejam encorajados nesse tempo, nessa hora, a desenvolver o que nós temos de mais precioso. Nós temos Deus conosco, nós temos a palavra de Deus, nós temos anjos ao nosso redor e nós temos a bênção de poder ser guiados pelo Espírito de Deus. E lembrando sempre, meu irmão, Deus conhece o futuro. Deus sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Confia nele. Se a nuvem se mover numa direção e você testa com o teu espírito, e lembra, se você tem uma direção de ir no lugar, conversa com Deus, Deus, é isso mesmo que tu queres, estou indo nessa direção, e o Espírito Santo de Deus vai confirmando isso. Mas sempre lembra, tem esse componente de fé, ele sabe o que vai acontecer daqui a um mês e daqui 2 meses. E se Deus pede algumas coisas para nós, ele sabe o que vai acontecer ali na frente. Deus conhece todas as coisas. Então, se nós precisamos renovar em nós e aprender de novo, ou chamar a atenção, ou reviver esses textos, é o seguinte, amém? Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor e desenvolve esse aspecto glorioso diário, de conversar com Ele, trocar ideia com Deus, sabendo que Deus se move, às vezes para 3 meses, às vezes é 1 dia, às vezes de 2 dias ele já se move, e a lição que o povo de Israel tinha que aprender é o seguinte, esteja atento 24 horas, amém? 24 horas, porque Deus tem uma maneira de nos conduzir nesse deserto, amém? Nos guardar nessa tempestade, amém? Não, é um momento desafiador, mas eu posso dizer para os irmãos, se vocês
estiverem atentos, se atentamente ouvirem a voz do Senhor, tendo cuidado de fazer exatamente o que Deus está pedindo, Deus vai conduzir você por essa jornada, por esse deserto, por essa estação, e quando ali na frente você vai chegar nesse lugar e vai dizer assim: o Senhor é fiel, Ele me conduziu, amém, me trouxe até aqui, e Ele sempre tem algo bom reservado para os seus. Amém? Então, que Deus nos abençoe e que você seja renovado nessa caminhada de andar no Espírito, de ouvir a voz dEle. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, estejam disponíveis. Eu conheci uma irmã missionária que estava sempre com a mala pronta na porta de casa, sempre. Porque na madrugada Deus podia dizer: eu quero que tu saia, pega o avião e vá para tal lugar. Ela estava pronta para ir. Ela se dispôs a viver assim. E não é isso que eu estou dizendo para vocês, mas no teu espírito, esteja sempre pronto para dizer: sim, Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? A igreja que nós vamos viver e ver nessa hora, ela vai ter esse tipo de disposição. Amém? Pequenas coisas, grandes coisas. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E sabe o que significa isso quando você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve? É que você vai fazer o que ele diz. Amém? Então, presta atenção na nuvem, que o Senhor te guie nesses dias. Que o Senhor, amém, te conduza nessa jornada, nesse meio, nesse momento extremamente, amém. Existe uma guerra enorme, amém. Uma guerra espiritual enorme, um conflito de titãs nós estamos lidando. E aí você pode sentir assim: tem gente grande brigando e está sobrando para mim aqui embaixo, né? Mas saiba você, como filho de Deus, não subestima a obra do Espírito. E que o Espírito de Davi venha sobre a tua vida e você veja, a batalha é enorme, a coisa é grande, mas aqueles que se movem pelo Espírito de Deus, esses fazem parte desse momento, amém? E vão saber operar e vão manifestar o reino de Deus nessa hora. Então, que Deus te abençoe nesse tempo, em nome de Jesus.